Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno de Química. Primeiramente, venho dizer que estou com saudade de vocês. Tenho certeza que logo, logo tudo isso vai passar, a gente vai poder estar junto novamente em sala de aula. Professor, desde quando a gente entrou nessa questão de aulas online aí, o professor vem mandando para vocês a cada semana os links, né, dos vídeos, vem mandando as listas de exercício também. Mandei algumas resoluções. E aí nessa semana e na próxima semana eu vou fazer algo diferente, né? Eu estou mandando agora para vocês um vídeo de revisão de toda a parte de ligações químicas. E na semana que vem a gente vai ver um vídeo, né? Eu vou elaborar e vocês vão poder estar vendo um vídeo sobre geometria molecular e polaridade, tá? Para a gente já ir trabalhando em cima desses conteúdos aí que serão cobrados na prova, tá? E aí, na segunda-feira que vem, a gente vai ter uma live, né? Que é a correção dos exercícios. E aí, nesses exercícios, caso surjam dúvida de vocês, a gente vai estar tirando essas dúvidas aí para ninguém sair no prejuízo, ok? Então, prestem bem atenção aí. O vídeo vai ser bem explicativo, mas sucinto, por conta que vocês já viram todos esses conteúdos. O professor já mandou vários links para vocês, já fizeram exercício, tá? E aí vocês vão poder estar vendo aí, beleza? Então vamos lá. É a parte de ligações químicas esse vídeo de hoje. Então, primeira coisa que a gente precisa entender. A gente estuda toda a parte dos átomos e da teoria atômica, né? Daquela parte de distribuição eletrônica também, a estrutura do átomo, etc. Mas a gente precisa entender por que os átomos se ligam, né? Por que tem átomos que a gente encontra na tabela periódica e muitas vezes a pessoa fala assim, aquele átomo que está na tabela periódica não é a maneira que ele está na natureza, né? Na natureza ele pode estar na forma gasosa, na natureza ele pode estar na forma iônica e assim por diante. Então a gente precisa entender por que esses átomos se ligam. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, e é o principal fator de acontecer uma ligação química, é que os átomos eles buscam sempre um estado de menor energia, certo? E que estejam estáveis, né? Então, os átomos isolados, ou seja, aqueles átomos que estão encontrados na tabela periódica, ou às vezes que são representados em sala de aula, às vezes não está estável, né? Eles são menos estáveis. E aí, essa energia é muito grande. Então, quando ele consegue fazer uma ligação, se ligar com outro átomo idêntico, ou outros átomos idênticos, ou mesmo átomos diferentes, quando ele consegue fazer essa ligação, e a gente vai entender quais são os tipos de ligações, ele consegue diminuir essa energia dele, né, e se tornar mais estáveis. Tá? Então, tudo na natureza, a gente busca sempre a estabilidade. Tá? Então, eles buscam sempre a estabilidade. Então, esse é o principal fator de acontecer uma ligação química, certo? Isso é o fator principal. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a estudar aquela parte de distribuição eletrônica, a gente consegue ver a quantidade de elétrons que cada átomo tem em sua camada de valência, etc. E para os átomos se ligarem, né, entre si ou com outros átomos, ele precisa buscar uma certa estabilidade, foi o que o professor falou. E para buscar essa estabilidade, existe uma tal regra que é chamada regra do octeto. Tá? Então, o que a regra do octeto fala? Os átomos, ao se combinarem, ou seja, se ligarem, tenderão a adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre mais próximo, que é o 8 elétrons na camada de valência, para atingir a estabilidade. Então, por exemplo, um átomo que tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai ganhar mais 2 para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Professor, eu não entendi essa parte do gás nobre. Por que gás nobre? Porque todos os átomos gás nobres, com exceção do hélio, né, que é o primeiro gás nobre, ele tem 8 elétrons na camada de valência. E o gás nobre, a característica principal dos gases nobres são o quê? A estabilidade, né? Eles são bem estáveis e é difícil se ligar. Então, os átomos, quando se ligam entre si ou com outros, ele busca essa estabilidade do gás nobre, tá? Só que existem exceções. Então, essa regra do octeto, o nome já diz, é 8 elétrons na camada de valência. Mas existem algumas exceções. E qual que é essa exceção? É exatamente a regra do dueto, tá? Então, existem átomos que não podem atingir 8 elétrons na camada de valência, ou seja, o hidrogênio é um exemplo clássico disso daí. O hidrogênio, a distribuição eletrônica dele é 1s1. Quando ele se liga com outro hidrogênio, através de uma ligação covalente que a gente vai ver mais para frente, ele
busca uma configuração eletrônica 1s2. E essa configuração eletrônica 1s2 é exatamente a do gás hélio, do gás nobre hélio. Existe outros, professor? Existe. O lítio também, ao se perder um elétron, ele volta a ter a estabilidade do gás nobre hélio. O boro, o berílio, tá? Então, esses átomos aí, eles sempre buscam essa estabilidade do gás nobre hélio, tá? E não mais do octeto, que é a dos outros gases nobres. Tá entendido, galera? Então, é bem importante. Qual que é a regra do octeto? Ter 8 elétrons na camada de valência. Se ligar e ter 8 elétrons na camada de valência. Qual que é a regra do dueto? Se ligar e ter 2 elétrons na camada de valência. Tá? Beleza? Aqui eu pulei uma parte aqui, mas é para mostrar a regra do octeto, né? Toda a configuração geral dos átomos que tiverem 8 elétrons na camada de valência será assim. NS2, NP6. Qual que é esse N, professor? Não sei. Pode ser 2S2, 2P6, né? Pode ser 3S2, 3P6. Eu não sei qual que é essa, mas o importante é o quê? Que a configuração vai ser sempre S2 e P6, tá? E esse nível aqui depende do átomo que a gente vai estar trabalhando, beleza? E aí a gente entra em quais tipos de ligações químicas que a gente tem, né? Existe a ligação iônica, que é uma ligação que ocorre entre metal e ametal. E aí, nessa questão, a gente pode colocar o hidrogênio também, né? O hidrogênio se ligando a um metal. Por quê? O hidrogênio não tem família, lembra disso. Mas o hidrogênio tem configurações ou características bem próximas de um gás nobre, não, desculpa, de um ametal. Então, como ele tem essa configuração, essa semelhança, ele pode se ligar a um metal e fazer uma ligação iônica. Só que o hidrogênio é bem legal porque a gente pode ver ele também aqui na ligação covalente. Como assim? A ligação covalente ela ocorre entre ametal e ametal, certo? A gente vai ver a tabela periódica no próximo slide e vamos lembrar um pouquinho. Só que o que acontece? O hidrogênio também, como tem uma configuração bem próxima de um ametal, ele pode estar se ligando a outro ametal e fazendo ligação covalente, ou até mesmo a outro hidrogênio, tá? Então, essas são as regras principais. E a ligação metálica é quando a gente tem a ligação entre dois metais, tá? E aí a gente vai entender também ela mais para frente ali nos próximos slides. Então, beleza. Professor, você falou de hidrogênio, falou de metal, mas aonde que eles estão localizados na tabela periódica? Então, vamos lá. O hidrogênio é sempre o primeiro elemento aqui, né? Ele é de cor diferente por conta que ele não tem família. Lembra disso, tá? Beleza? Tranquilo? E aí, quais são os metais? Os metais eles estão centralizados tanto aqui nessas duas primeiras famílias, metais alcalinos e alcalino terroso. Temos os metais de transições, que estão aqui no meio, né? Esses são os metais de transição interna, e esses são os metais de transição. Esses são os metais de transição interna e esses são os metais de transição externa. Lembra disso? Temos alguns metais aqui também, a gente lembra da escadinha lá, né? Do macetinho que o professor ensinou. E aí, todos esses em azul aqui são também metais, tá? Os verdes são não metais ou ametais. E esses azuis mais claros são os gases nobres. Então, quando a gente for fazer alguma distribuição dos átomos aí para saber, para se ligar entre si, a gente precisa estar ligado a isso. Se for metal com ametal, seria uma ligação iônica. Se for metal com metal, uma ligação metálica. E se for ametal com ametal, uma ligação covalente. Belezinha? Tranquilo? E sempre estarão buscando o quê? A estabilidade dos gases nobres. Ou seja, o dueto, se for o hélio, ou os octetos, se for do neônio em diante. Beleza? Tranquilo? Galera, é importante que vocês vão escrevendo aí, lembrando aí, que caso tiverem dúvida na live de segunda-feira, a gente pode estar tirando essa dúvida de vocês, belezinha? Vamos começar agora com a ligação iônica, falando mais dela agora. O que é? Definição. Os elétrons são transferidos, olha que legal, transferidos de um átomo para o outro, dando origem a íons de cargas contrárias que se atraem. Ou seja, um vai perder elétron e o outro vai ganhar. Quem que vai perder, professor? Quem perde é sempre o cátion. Quem ganha é sempre o ânion. Cátion é positivo, ânion é negativo. Lembra disso? O exemplo bem clássico que a gente usa é o NaCl. Quando a gente vai à distribuição eletrônica do sódio, a gente vê que ele fica 3s1. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do cloro, a gente vê que ele fica 3s2, 3p5. Ou seja, o sódio tem 1 elétron na camada de valência e o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Aí eu sempre faço essa pergunta para vocês em sala de aula.
É mais fácil o sódio perder 1 ou ganhar 7? É mais fácil ele perder 1. E o cloro, é mais fácil ele perder 7 ou ganhar 1? É mais fácil ele ganhar 1. Então, o meu metal sódio é o cátion e o meu ametal cloro é o ânion. E, consequentemente, esse elétron do 3s1 do sódio vai passar para o cloro, né? O sódio vai ficar Na+, e o cloro vai ficar Cl-, tá? Ou seja, o sódio perdeu um elétron e o cloro ganhou um elétron. Então, aqui fica um bem representativo, bem legal, para vocês entenderem. Ó, quando a gente faz o modelo atômico de Bohr, a gente está vendo que na terceira camada, o sódio tem um elétron sozinho. E o cloro está precisando, na sua terceira camada, de um elétron para completar o octeto. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se esse elétron passar para cá, é exatamente o que precisa para eles se estabilizarem. Tá? Transferiu o elétron, o que aconteceu? Formou os íons Na+ e Cl-. E aí eles podem se combinar, se atrair. Por quê? Eu tenho cargas positivas atraindo a carga negativa ou vice-versa. E aí eu consigo formar uma coisa que a gente chama de retículo cristalino ou estrutura cristalina, tá? Por isso que o NaCl é um sólido, porque ele tem suas moléculas, né, seus átomos, seus íons bem agrupados entre si, tá? Formando-se um retículo cristalino, beleza? Tranquilo? Olha que legal. Agora nessa segunda aí a gente tem um outro exemplo, só que agora a gente tem o cálcio, que ele é da família 2A. Se ele é da família 2A, ele tem a tendência em perder ou ceder 2 elétrons. E, novamente, o cloro, que só pode ganhar 1. Então, o que a gente faz? Um jogo para que ocorra o quê? Uma estabilidade. Eu consiga doar esses 2 elétrons. E a única maneira que eu consiga doar esses 2 elétrons do cálcio é fazendo o quê? Colocando 2 cloros. 2 átomos de cloro. Por quê? Um elétron vai para um átomo e o outro elétron vai para o outro. Com isso, esse cálcio aqui está perdendo 2 elétrons, então ele está ficando 2 mais. E esse cloro aqui está ganhando 1 elétron, mas eu tenho quantos cloros? 2, então é 2, né? Lembra aqui do balanceamento, Cl-, tá? E aí fica CaCl2. Outra maneira que o professor gosta de falar disso daí é a regrinha do escorregador. Eu tenho 2 mais, escorrega e cai. Fica Cl2. Eu tenho menos, escorrega e cai. Quando é 1, não preciso colocar aqui. Regrinha do escorregador. Beleza, galera? Essa é a parte da ligação iônica. Então, aí mais um macetinho para vocês verem. Então, família 1A, 2A e 3A, a tendência é perder elétrons. 5A, 6A, 7A e o hidrogênio, a tendência é ganhar elétrons. Beleza? Tranquilo? Uma característica dos compostos iônicos. Primeira coisa, eles são sólidos nas condições ambiente. Então, como assim, professor? Condições ambiente? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A temperatura mais ou menos de 25 graus Celsius, eles costumam ser sólidos, beleza? Possuem elevados pontos de fusão e ebulição, ou seja, ponto de fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Esse é altíssimo, usa essa passagem do estado sólido para o líquido dos iônicos, compostos iônicos. E gasoso, ou seja, ebulição, passagem do estado líquido para o gasoso, é ainda maior, tá? É muito difícil um composto iônico virar gás, beleza? Tranquilo? Conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa quando fundidos ou em solução aquosa devido à presença de íons livres. Isso daqui é quando a gente consegue pegar um sal, por exemplo, um sal de cozinha, ou fundir ele, ou seja, passar ele para o estado líquido, ou misturar ele com água, por exemplo, e fazer uma solução aquosa, uma salmoura. Esses compostos, essas soluções, vamos dizer assim, elas possuem a presença de íons. Esses íons possuem corrente, podem conduzir corrente elétrica, tá? Beleza? Tranquilo? Agora partimos para a ligação covalente, tá? Essa ligação não é muito diferente da outra, porém, eu falo diferente na questão de buscar estabilidade, elas sempre vão estar buscando a regra do octeto ou do dueto, tá? Mas a única diferença é que lá a gente tinha transferência de elétron. Aqui a gente vai ter o compartilhamento de elétron
E nesse caso a gente tira os metais e pensa somente nos ametais, beleza? Mas a tendência em buscar 8 elétrons ou 2 elétrons, dependendo da configuração do gás nobre, é a mesma, tá? Tanto na ligação iônica como na ligação covalente. Já na ligação metálica, a gente vai ver mais para frente, eles não têm essa tendência em buscar 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Então vamos lá, definição. A ligação covalente comum, ou seja, existe outra, professora? Existe. Na próxima aula eu vou trazer um comecinho só de ligação covalente da ativa, tá? Nessa aula a gente vai falar só da covalente normal, o comum, tá? Ela se baseia no compartilhamento de um ou mais pares de elétrons. Olha, a gente está trabalhando com pares de elétrons agora, tá? Onde cada átomo envolvido na ligação contribui com um elétron para a formação de um par eletrônico. Então vamos lá. Como a gente está trabalhando só com ametais, vamos pegar o exemplo do cloro aí. O cloro a gente já fez a distribuição eletrônica dele e viu que ele tinha 7 elétrons na camada de valência. Esse cloro tem 7 elétrons na camada de valência e esse cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Ambos precisam ter o quê? 8 elétrons na camada de valência. Então, o que a gente faz? A gente faz um compartilhamento. Ou seja, esse elétron verde aqui, ele é ao mesmo tempo desse átomo aqui e ao mesmo tempo ele é desse átomo aqui, certo? Quando a gente tem um compartilhamento, a gente pode começar a contar ele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ou seja, ele buscou a estabilidade do octeto. Do mesmo modo, o outro cloro, certo? Ele busca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na camada de valência, ele buscou a estabilidade do octeto. Então, ambos estão estáveis, formando uma molécula que a gente chama de gás cloro, Cl2, beleza? E aí, a representativo também usando o modelo atômico de Bohr, certo? Quando a gente usa o modelo atômico de Bohr, a gente vê que na terceira camada ambos tem 7 elétrons, então eles vão compartilhar essa camada deles, fazendo com que eles podem se ligar e estar estável, o que a gente chama de atração quântica, beleza? Tranquilo? E aí um representativo do gás oxigênio, principal gás para a nossa respiração, certo? Então o que acontece? O gás oxigênio, o oxigênio ele é da família 6A. Ele tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Então, cada oxigênio precisa de 2 elétrons para buscar a estabilidade. Concordam? Então, vamos contar. Esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Esse também tem 6. Então, eles vão compartilhar 2 pares de elétrons, certo? Formando o que a gente chama de ligação dupla e formando uma molécula de gás oxigênio. Beleza? Tranquilo? Professor, então, todos têm que ficar com 8 elétrons na camada de valência? Sim. Mas e o hidrogênio? O hidrogênio é exceção, né? Desenhem o hidrogênio aí no caderno de vocês e pensem. O hidrogênio tem 1 elétron. Para formar H2, eu tenho que compartilhar 1 elétron de um e 1 elétron do outro. Ele vai formar H2, só que ele vai ter o quê? Um S2 de configuração eletrônica, sendo a configuração eletrônica do gás nobre hélio. E aí a gente volta lá no nosso quarto, quinto slide, que fala sobre a regra do dueto, né, que é uma exceção do octeto, beleza? Agora, galera, para fechar essa parte de ligações químicas da aula de hoje, a gente vai ver as ligações que ocorrem entre metais. Ela é bem diferente dessas duas primeiras que a gente viu. Por quê? Eu já até comentei. Ela não busca a questão da estabilidade do octeto. Elas não seguem a regra do octeto nem a regra do dueto. Elas apenas querem formar nuvens eletrônicas. Por quê? Os metais, eles são muito eletropositivos. Como assim, professor? Muito eletropositivos? Ele possui muitas cargas positivas, certo? Então, quando a gente consegue eliminar esses elétrons, a gente consegue formar, dentro do estado do átomo, a gente consegue formar o que a gente chama de nuvem eletrônica, certo? Essas nuvens eletrônicas vão estar sendo atraídas, né, pelos metais que são eletropositivos. Essa atração forma o que a gente chama de retículo metálico, beleza? Tranquilo? Então, o grande número de entidades iguais mantidas coesas é um retículo cristalino ou metálico, tá? Então, lá, os metais exibem uma série de propriedades em comum. Todos são sólidos nas condições ambientes, exceto o mercúrio, né? Lembra que é o Hg.
Por isso que na tabela periódica ele aparece como vermelho lá, a gente não pode esquecer, tá? Tranquilo? Tem brilho metálico, maleabilidade, ductibilidade, boa condutividade térmica e elétrica, tá? Essas são as características dos metais. Todos os metais são assim, professor? A maioria, né? Nem todos, mas a maioria são assim, tá? E aí a gente entra no que eu já falei no início ali, do mar de elétrons. O que é o mar de elétrons? É um retículo de esferas rígidas, ou seja, cátions, cargas positivas, por ele ser eletropositivo, mantidos coesos, ou seja, bem juntos, por elétrons que podem se mover livremente em cima desse mar de cátions, certo? O que a gente chama de mar de elétrons, beleza? Esse retículo de cátions, existe um mar de elétrons em cima, embaixo, em volta, formando o que a gente chama de retículo de esferas, tá? Tranquilo? Então vamos ver uma imagem para ficar mais fácil para vocês, ó. Todos esses em cinzas aqui, né, com essas bolinhas pretas, são cargas positivas, certo? Os elétrons são esses vermelhos, eles estão soltos, beleza? Por quê? Como o átomo é eletramente positivo, ele faz com que esses elétrons fiquem soltos, ficam livres. E aí, os elétrons conseguem se atrair com os prótons, ou seja, as cargas positivas. Então, quando tem essa atração, eles conseguem se unirem e formar um retículo rígido, tá? E aí, quando a gente consegue formar esses retículos rígidos de um átomo, a gente consegue fazer eles se ligarem com outros átomos. Ou seja, eu tenho uma nuvem eletrônica de um átomo se ligando com a nuvem eletrônica de outro átomo metálico. E aí a gente chama isso de ligas metálicas. Então, o que são as ligas metálicas? São materiais com propriedades metálicas que contêm dois ou mais elementos, sendo que pelo menos um deles é metal, tá? As ligas possuem propriedades diferentes dos elementos que a originam. Algumas propriedades são tais como a diminuição ou aumento do ponto de fusão, aumento da dureza, tá? E aumento da resistência mecânica. Então, isso é muito importante. Quando a gente tem uma liga metálica, a gente consegue trabalhar de diversas maneiras com elas em algumas indústrias e etc. E faz com que esse material tenha características diferentes daquela que gerou, né, daquela matéria-prima. Então, essa diferença na resistência mecânica e em algumas outras propriedades faz com que as ligas metálicas sejam usadas, né, de maneira mais repetitiva que alguns materiais mais puros, vamos dizer assim, tá? E outra questão também é que as ligas metálicas costumam formar materiais mais baratos economicamente falando, né? E esses materiais ajudam também na parte da indústria, beleza? Tranquilo? Então, alguns exemplos aí de ligas metálicas. O amálgamo, né, dental, que é uma composição de mercúrio, prata e estanho, então todos os metais, né, utilizados nas obturações dentárias. Então, quem já fez obturação lembra disso daí. O bronze, né, que é cobre e estanho, né, que é a fabricação de sino, estátuas e moedas. O aço inoxidável, todo mundo deve ter alguma coisa em casa de aço aí inoxidável, que é uma mistura de carbono, ferro, cromo e níquel, né, que é na fabricação de utensílios de cozinha, peças de carro e etc. Tá? Então, galera, na semana que vem a gente vai ter nossa live, então eu espero que a gente possa estar discutindo mais sobre esses assuntos aí. Eu espero que todos que não fizeram ou que já fizeram, refaçam os exercícios de ligações químicas, tá? Se tiverem dúvida, anotem. Vamos discutir na live, que fica muito mais fácil. A gente está comunicando em tempo instantâneo. A dúvida de vocês surge, vocês já perguntam, eu já respondo, né? Fica mais fácil assim, beleza? Tranquilo? Espero que tenha gostado do vídeo. Eu creio que logo, logo a gente vai poder estar junto novamente em sala de aula. Estou morrendo de saudade de vocês e logo, logo a gente vai poder estar junto, beleza? Grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.